Olá, Pedro Daniel Saro. Muito obrigado por toda a sua participação com todos os seus comentários. Mas este seu comentário é muito desrespeitoso. Jesus veio, mas era um farsante. Ponto final. Bom, Jesus, ele é Deus. É o Deus. É a encarnação de Deus para os cristãos. E você não pode desrespeitar religião nenhuma, principalmente no meu canal. No ponto de vista judaico, era filho de Deus, mas existem 3 pecados na religião judaica que é melhor morrer do que fazer. Para um judeu é realmente abominação demais uma pessoa que acende o fogo descaradamente e faz piada, debocha da lei do santo sábado, no qual Deus fala claramente: não acenda o fogo no Shabat. Isso é acender a luz elétrica, ligar um forno, quer dizer, é sobre o fogo e coisas ligadas ao fogo. E a maioria dos judeus também abominam qualquer coisa elétrica, inclusive elevador, escada rolante, trem, qualquer coisa ligada à energia elétrica. Entre as tantas outras proibições de sábado. É realmente proibido e abominável. Outra coisa também que o judaísmo condena 100%, e que é melhor morrer do que fazer, é trabalhos ligados à adoração de ídolos. Então só daí já, na perspectiva judaica, o próprio cristianismo já é todo idólatra. Uma vez que veio um homem judeu que disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, e eu sou o único caminho da luz, da vida e da verdade, conforme diz. Isso é totalmente idólatra, porque nós temos uma comunicação direta com Deus. Deus nos ordena, nós obedecemos, conforme juramos no Monte Sinai, e nosso contato é direto com Ele. Então a crença de alguém que está intermediário entre Deus e o povo, e que não se chega a Deus senão através dele, isso é idolatria. Então na visão judaica, isso também não é aceito. Então nós temos Jesus como mais um judeu, assim como eu, assim como todos que se convertem, assim como todo mundo. Mas nós respeitamos a fé judaica de que esse judeu é Deus para os cristãos, assim como também os budistas, assim como tantas religiões existem, e somos todos filhos de Deus, indiferente ao que acreditamos. E a terceira, que é a coisa mais séria de todas talvez, é que um judeu jamais, ou judia jamais, terá relações íntimas com uma pessoa que não seja cônjuge dele e que essa pessoa tenha um cônjuge. Então, aí é o ponto mais sério e mais grave. Maria, ela era casada com José. Então, se ela era casada, então ela não era virgem. Porque, inclusive, quando uma mulher ainda é virgem sendo casada, ela pode se separar do marido sem divórcio, porque isso é chamado de casamento não consumado. Então, se ela era casada, então ela não era virgem. Porque não tem como ser casada e virgem. E depois, uma vez que ela era casada, falar que quem gerou o filho não foi o marido dela, mas foi Deus, isso é mais grave ainda, porque a gente sabe que Deus jamais faria uma coisa que ele proibiu. E ainda mais quando ele proíbe com pena de morte, quer dizer, é um pecado dos pecados do mais sério, e está dentro dos 3 pecados que são mais sérios de todo o judaísmo. Ou seja, um Deus que engravida uma mulher casada com um homem e gera um filho. O Deus que pegou essa mulher casada não é o Deus judaico. Isso é óbvio, é o mais evidente, porque é pecado, do máximo pecado,
inaceitável. Então, falar que assim Jesus veio, mas era um farsante, ponto final, ele não era um farsante, ele está em todo mundo. O Rebbe Milubavitch, que é um grande Rebbe famoso em Nova York, ele diz que Jesus veio para mostrar ao mundo o que será a era messiânica, para introduzir a ideia de um povo só. A forma como o cristianismo faz, que ele vem para cá, matando índios, escravizando, praticando o canibalismo, comendo um pedaço de pão asmo, dizendo que é o corpo de Cristo, que é uma forma simbólica de canibalismo, ou de ligação, conexão aos canibais que comem corpos humanos, então comem um pedaço de pão dizendo que é uma lembrança de um corpo para comer o corpo. Então, não é um farsante. Ele é o Messias supremo e total e o guia espiritual da religião cristã. Não serve para os judeus, porque os judeus são ligados a Deus e o próprio Jesus também era judeu. Mas você não pode dizer que ele era um farsante. Ele é o Messias dos cristãos. Assim como Muhammad é o Messias dos muçulmanos, assim como Buda é o Messias dos budistas, e tantos povos, assim como Allan Kardec dos kardecistas, muitos têm seus guias, e todos eles merecem respeito.